CRP Cast. O CRP-Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP-Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 4º episódio do CRP-Cast. Nos nossos episódios, vamos sempre nos referir à categoria de psicóloga no feminino, já que as mulheres são a grande maioria na profissão. Ao público em geral, falaremos da maneira mais abrangente possível, utilizando termos não binários. O intuito é garantir uma linguagem inclusiva a todos os gêneros. Acompanhe a série e conheça através do nosso conteúdo a diversidade e a transformação que o nosso trabalho promove na vida das pessoas. Nesse episódio, contaremos com a participação das seguintes convidadas: da graduada em Filosofia Zade Zaro e das psicólogas Jocélia da Cruz de Almeida, Fabiane Konovaluc Santos Machado, Andressa Boton e Lovane Volman. Além da colaboração nas locuções das Relações Públicas do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Nádia Miola, e da psicóloga Simone Mainieri Paulon, docente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Federal do Espírito Santo. CRP destaca. Olá, eu sou Nádia Miola, Relações Públicas do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e trago, nesta edição do CRP Destaca, um importante alerta sobre direitos femininos que estão sendo ameaçados. A agenda anti-direitos das mulheres ganhou força no Brasil diante do atual contexto político. Mulheres tendo que ter o consentimento do marido para a colocação de DIU, a lei do planejamento familiar voltando com força total no Congresso Nacional e inúmeros projetos legislativos que versam sobre o direito ao aborto são alguns exemplos do controle que o Estado e o patriarcado querem ter sobre os corpos das mulheres. Precisamos dar atenção e participar dessas discussões. Por isso, convidamos Zade Zaro, que é graduada em Filosofia, militante ecofeminista, integrante da coletiva feminista Outras Amélias, Mulheres de Resistência e Luta, a falar sobre esse cenário repleto de retrocessos. Analisar o contexto de ataques aos nossos direitos sexuais e reprodutivos demanda tomar em consideração a importância mesmo disso que é chamado de trabalho reprodutivo. Este trabalho que é tão invisibilizado, que raramente é remunerado e que sofre de uma desvalia ao longo da história, principalmente dos últimos séculos, mas que é todo o trabalho de cuidado e que, portanto, é aquele que garante que a vida humana se reproduza no cotidiano. Ao longo das nossas vidas, nós precisamos de cuidado. E quem acaba assumindo esse papel somos nós, mulheres, em função de uma estruturação patriarcal, mas também de uma estruturação capitalista, né? E de um capitalismo que, nesse momento, passa por uma crise que vem de décadas, mas que se aprofunda a partir de 2008 e que, como sempre, a saída é encontrada por quem o domina, por quem tem os ganhos, né, e concentra os ganhos nesse sistema, é de aprofundar a exploração sobre as trabalhadoras e os trabalhadores. E neste aprofundar a exploração, a gente sabe que quem primeiro sofre somos nós mulheres, mas, além disso, a tendência é que em momentos de grande crise, as saídas sejam saídas de tipo conservadoras, né? Nesse momento, há uma disputa no cenário internacional entre projetos, digamos, mais liberais e projetos mais conservadores, aí representados por Trump e outros, mas que todos estão no âmbito dos interesses do capital.
capital. E esses interesses do capital, quando a gente pensa em países como o Brasil, países considerados de periferia do sistema, isso envolve uma ampliação muito grande da exploração do trabalho. Bom, e essa exploração do trabalho certamente recai sob a dominação dos corpos das mulheres, porque nós vamos reproduzir a força de trabalho, mas vamos reproduzir também uma forma de sociabilidade, né? E esta forma de sociabilidade precisa ser uma forma de sociabilidade submissa e conservadora de uma forma de sociedade que é essa aí. Então, insistir nesses períodos numa família monogâmica, numa família heterossexual, numa família em que a mulher tem o papel de matriz reprodutora, em que o homem está tendo tantas perdas, né, do homem da classe trabalhadora, tendo tantas perdas no mercado de trabalho, tantas perdas de direito, ele vai ter o domínio no âmbito da sua casa sobre essa mulher, né? Isto é fundamental para essa dinâmica do sistema. Então, estes projetos que se ampliam no nosso país e no nosso estado, por exemplo, nós temos 2 projetos correndo na Assembleia Legislativa que vão na mesma lógica de projetos que já foram aprovados em outros estados, que estão correndo no Congresso Nacional. Um deles é de tortura, é um projeto de tortura que obriga a que os médicos e as equipes de saúde façam com que as mulheres que estão passando por aborto legal, aquelas que têm o direito ao aborto, tenham que ver o feto no ultrassom, tenham que saber o procedimento, sejam informadas do procedimento, do que vai acontecer naquele momento, né? Então, o contexto de ataque aos nossos direitos é um contexto de aprofundamento do domínio sobre os nossos corpos para domínio sobre a nossa capacidade de cuidar, da nossa capacidade de reprodução da vida e colocar essa reprodução da vida a serviço cada vez mais da exploração e de dinâmicas de opressão. A segunda notícia do CRP Destaca se refere a formas de atendimento do Conselho. Respeitando rigorosamente protocolos de biossegurança, os setores de cadastro e cobrança do CRPRS retomaram o atendimento presencial mediante agendamento prévio no site do Conselho. Por enquanto, o setor de cadastro está atendendo na sede e subsedes somente as novas psicólogas que precisam entregar a documentação para a emissão das carteiras de identidade profissional. Já o setor de cobrança está realizando atendimentos presenciais na sede do CRP em Porto Alegre, mediante agendamento para negociação de débitos ou dúvidas sobre anuidade. Outra novidade é que a área técnica do Conselho está atendendo a demandas de orientação profissional por videochamada para elucidar dúvidas sobre o exercício profissional. Os atendimentos também precisam ser agendados no site do CRPRS. Saiba mais sobre essa e outras formas de contato com o Conselho acessando crprs.org.br/contatos. Arte Psi. Olá, colegas. Eu sou a psicóloga Simone Mainieri Paulon e trago no Arte Psi deste episódio a dica de um lançamento literário e informações sobre uma exposição que pode ser visitada em Porto Alegre. A exposição O Jardim de Madalena reúne trabalhos de Madalena Fátima Lima de Souza, frequentadora da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, um espaço de reabilitação psicossocial da Rede de Saúde Mental do SUS. O local é um lugar para as artes, inspirado nos ensinamentos da médica Nise da Silveira. No espaço são atendidos moradores e frequentadores do Hospital Psiquiátrico São Pedro, além de grupos da comunidade do entorno encaminhados por outros serviços da rede de saúde. As obras estão disponíveis para compra e a exposição ficará aberta à visitação externa até outubro, mediante agendamento. Agende sua visita pelo Instagram, @Oficina de Criatividade HPSP. A dica literária deste episódio é do livro Complexo de Vira-Lata, Análise da Humilhação Colonial, lançamento da filósofa e feminista Márcia Tiburi. A obra nasceu na urgência de uma análise sobre a humilhação nacional, interiorizada pelas pessoas e institucionalizada em nível social e político por meio da colonização, que não é apenas coisa do passado.
A tese fundamental da autora é que a humilhação é uma praxis, ou seja, uma ação que é, ao mesmo tempo, uma produção mental, teórica e linguística, emocional e afetiva. É ela que sustenta a guerra de classes dos ricos contra os pobres e explica a submissão e a obediência de todos diante das injustiças até hoje. Complexo de Vira-Lata busca expor a lógica, a moral, a estética e a política da humilhação. Revela tanto o método da análise filosófica em jogo, suas bases interdisciplinares ligadas à psicanálise, à história, à literatura e outras áreas, quanto conteúdos e efeitos dessa configuração essencial do psicopoder, para a qual inimigos da democracia tentam submeter seus defensores. Um livro essencial a todas, todos e todes que desejam aguçar seu pensamento crítico. Psi o quê? Você sabe o que é controle social? É a capacidade que a sociedade tem de intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado para o estabelecimento de suas necessidades e interesses. Ou seja, é a forma de participação da sociedade civil nos processos de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações da gestão pública e da execução das políticas públicas. Convidamos a psicóloga Jocélia da Cruz de Almeida, integrante da comissão gestora e coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas da Subsede Serra do CRPRS, a explicar um pouco mais sobre esse conceito e sobre a relação do controle social com a psicologia. Jocélia participa do controle social sendo conselheira municipal de saúde de Caxias do Sul. Olá! O termo controle social é utilizado para indicar a participação de diferentes segmentos da sociedade na gestão das políticas públicas de Estado. Desde a Constituição Federal, foram implementadas diferentes leis que asseguram essa participação. Os dispositivos de controle social são as conferências e os conselhos de direitos. As conferências acontecem a cada 2 anos para que a sociedade possa apontar propostas que subsidiarão ações a serem implementadas, ampliadas e ou fortalecidas por meio dos planos de gestão. Neste ano de 2021, estão acontecendo as conferências municipais, a exemplo da assistência social e da saúde, políticas públicas com ampla inserção de psicólogas e psicólogos. Os planos de gestão devem ser elaborados por gestores municipais, estaduais e federal para a apreciação dos conselhos de direitos e ainda aqueles que são deliberativos, como é o caso dos conselhos de saúde, devem aprovar o documento para a liberação de recursos públicos. Aprovados os planos, os conselhos têm ainda a tarefa de fiscalizar as ações dos gestores públicos e apontar inconformidades. Os conselhos de direitos são compostos por colegiado representativo dos segmentos usuários, trabalhadores de diferentes categorias da política pública e da gestão, em suas 3 esferas de governo. Aí vem a pergunta: o que a psicologia tem a ver com isso? Se tomarmos nosso código de ética, vamos lembrar que nossa categoria profissional é pautada pelo respeito, busca garantir de direitos individuais e coletivos, observando e atendendo demandas sociais, combatendo ações discriminatórias, segregacionistas. A nossa categoria deve investir no diálogo com outras categorias profissionais e com a sociedade, a fim de pautar e subsidiar tecnicamente as políticas públicas. O sistema Conselhos de Psicologia tem representações em diferentes conselhos de direitos e tem espaço institucional para a construção e a manutenção destas representações. São as comissões e os núcleos de políticas públicas, coletivo de profissionais, psicólogas e psicólogos que fazem a construção do debate sobre os atravessamentos das diversas políticas públicas sistematizadas em nossa sociedade, assim como
como a relação entre os diferentes dispositivos de controle social. A representação não possui um caráter individual. Ela deve expressar concepções, orientações e diretrizes formuladas, definidas pela categoria em espaços de construção institucional. A profissional se compromete em defender as orientações e posicionamentos do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e do Conselho Federal de Psicologia frente às questões que se encontram em debate. Aproxime-se e compõe esse lugar que é da categoria. Roda de conversa. Diante de todas as mudanças ocorridas nas rotinas de trabalho com a pandemia da Covid-19, a psicologia organizacional e do trabalho precisou buscar novas estratégias de atuação, contribuindo na gestão de equipes e na promoção de saúde mental. Neste episódio do Roda de Conversa, falaremos sobre a diversidade e a importância do trabalho das psicólogas nas organizações. Recentemente, a Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do CRPRS lançou a campanha Sempre Aqui por Você e uma cartilha destacando questões como esgotamento mental, cultura, clima organizacional e gestão de equipes. Convidamos a conselheira Fabiane Konovaluch Santos Machado a mediar a roda de conversa com as psicólogas Andressa Botton e Lovane Volman. Fabiane Konovaluch Santos Machado é psicóloga, especialista em psicologia jurídica e perícias psicológicas em saúde mental e trabalho, mestra e doutora em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-doutora em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É conselheira tesoureira do CRPRS, presidenta da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho e da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho. Andressa Botton é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atua como psicóloga da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É integrante da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do CRPRS. Lovane Volman é psicóloga especialista em saúde mental no trabalho. Possui experiência em análise institucional e participa de grupo de estudo na abordagem psicanalítica. Atua como consultora pela empresa Elementar e Psicologia Corporativa, no desenvolvimento de atividades na área da psicologia organizacional e do trabalho, dentro de empresas e instituições. É integrante da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do CRPRS. Olá a todos, todas e todes. Nós somos psicólogas da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Estaremos nessa roda eu, Fabiane, conselheira, e as psicólogas Andressa e Lovane, que são nossas colaboradoras. Eu gostaria de começar esse bate-papo de hoje perguntando para a Andressa: qual é o impacto da pandemia na saúde mental das trabalhadoras e trabalhadores? Olá, Fábio. Olá, Lovane. Olá, ouvintes do CRPcast. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, Fabiane, respondendo a tua pergunta, a pandemia trouxe muitas mudanças para as nossas vidas pessoais e profissionais. É difícil a gente resumir tudo que está vivendo em algumas palavras e em poucos minutos, mas eu vou ilustrar com alguns exemplos para a gente ir pensando juntos. A mudança mais abrangente delas talvez tenha sido a implementação do trabalho remoto compulsório para os trabalhadores de atividades que não são consideradas essenciais, bem diferente dos moldes teóricos que prevê a ideia do trabalho remoto, por exemplo, do teletrabalho. Nessa realidade, de um dia para o outro, nós viemos para casa e, desde então, tentamos manter o trabalho da maneira que é possível. Muitas pessoas com seus equipamentos próprios e sem o apoio das empresas e instituições. Também foi e é necessário equilibrar a vida pessoal e todas as demandas privadas com o horário que antes costumávamos estar no trabalho. Bem, para outros, a realidade foi da manutenção das atividades, em virtude de serem consideradas essenciais. E, na maioria das vezes, o aumento das jornadas de trabalho, o aprendizado do uso de EPIs e rotinas que antes não existiam, bem como o medo de estarem muito mais expostos nas chamadas linhas de frente. Há ainda uma grande parcela da população que, infelizmente, viu seu status de trabalhador transformar-se na situação de desempregado e teve que lidar com todas as adversidades dessa situação que desfavorece o ser humano em todos os âmbitos, né? Então, econômico, familiar, de pertencimento social e todos os outros. E isso tudo sem uma previsão de término.
E eu tentei resumir essas 3 situações que são bastante comuns. E transversal a todas elas, nós temos a questão do medo gerado pela pandemia do coronavírus. O medo de se contaminar, de contaminar pessoas próximas, de ter que lidar com as sequelas geradas, em muitos casos, pela doença e, enfim, o medo da morte. Frente a questões como essas, é muito difícil manter a saúde mental, ou então não ter as suas questões pré-existentes agravadas pelo contexto pandêmico, por exemplo. Ou então conseguir manter a rotina sem a gente saber como agir frente a essa nova rotina. Porque a gente sabe que há muitas informações desencontradas que prejudicaram e ainda prejudicam a todos nós. Então, seguir trabalhando em meio a tudo isso pode ter sido, e talvez ainda seja, difícil para muitos. Se recolocar no mercado de trabalho da mesma forma. Mas considerando que a vacinação avança e permite algumas retomadas, o ambiente profissional precisará lidar com trabalhadores que retornam aos poucos ao contexto profissional, com a saúde mental fragilizada em relação ao período pré-pandemia. São lutos sendo vivenciados pela morte de pessoas, relacionamentos que se desfizeram pelos conflitos na invasão da casa pelo trabalho, equipes que não se adaptarão ao retorno presencial, medo do contágio, entre tantas outras questões. Então, frente a essa realidade, acredito que o que fica é um recado para que os psicólogos e as psicólogas das empresas e instituições, os profissionais que atuam na gestão de pessoas, os gestores, os donos de empresas, colegas, familiares e as pessoas das redes de apoio estejam todos atentos e vigilantes às mudanças comportamentais, às dificuldades de adaptação ao retorno e aos sinais das pessoas ao seu redor, para que possam indicar caminhos para a busca de auxílio psicoterapêutico quando necessário. Super importante isso que tu traz, né, Andressa, esses marcadores todos, né, desde lá o início da pandemia, quando nós compulsoriamente tivemos que nos mudar para a nossa casa, né, e levar o trabalho junto, enfim, né, a gente experimentou literalmente morar no trabalho, e agora esse momento que a gente tem de retorno gradativo aos ambientes de trabalho, que nós ficamos, né, aqueles que conseguiram manter os seus postos de trabalho ficaram afastados aí durante um longo período, e essa questão toda que está nesse retorno ao trabalho, né, que tem esse envolvimento direto e que nós não tínhamos na nossa rotina, que é a questão da higienização das mãos, né, o uso intensivo de álcool gel, o uso de máscara, né, os próprios equipamentos de proteção individual, que a maioria de nós, né, fora dos ambientes hospitalares não estávamos acostumados a lidar, e tudo isso, né, combinado com a nossa questão da nossa saúde mental. Acho que a pandemia, ela trouxe a saúde mental para uma vitrine importante, relacionada ao trabalho, por toda essa experiência que a sociedade teve, né, do próprio modelo do distanciamento social, enfim, né, essa contingência da gente ter esse afastamento das nossas relações sociais e também de trabalho. E como é que fica essa questão agora, né? Agora a gente tem o desafio do retorno dos trabalhadores e trabalhadoras aos ambientes, né, que ficaram para trás, e também retorno às nossas atividades laborais. Então, gostaria de ouvir da Lovane, que tipo de ações a gente poderia estar pensando, né, em desenvolver a promoção da saúde mental nas organizações nesse momento agora de retorno às atividades, de reabertura das instituições, dos serviços. Como é que a psicologia pode contemplar a promoção à saúde relacionada ao ambiente de trabalho? Olá, Fabiane, olá, Andressa, olá a todos que estão nos acompanhando aqui. Então, para responder isso e também trazer uma provocação quanto a isso, nós precisamos entender quais cenários nos auxiliam para a promoção e também a não promoção da saúde mental no trabalho. No cenário atual que a gente está passando, a psicologia está tendo esse papel de extrema importância, eu diria, para a conscientização, mostrar a importância dos ambientes de trabalho mais saudáveis, voltados para o bem-estar e saúde mental. Mostrar como o trabalho afeta a subjetividade de qualquer trabalhador. Entender o porquê funcionários que sofrem com um desgaste mental tendem a ter uma redução significativa de produtividade, que dificuldade nas relações com colegas podem contribuir com o isolamento em relação a outros colegas. E, por outro lado, também levar as empresas, mostrar para as empresas, para que elas entendam que, além dos gastos econômicos com afastamentos profissionais, por exemplo, mostrar que a qualidade no ambiente de trabalho também interfere na vida de todos. As doenças psicológicas geram muito impacto no trabalho, no mundo do trabalho.
seja para os trabalhadores, seja para as empresas. Então, para que possamos atuar de uma maneira eficaz nesse cenário atual, é necessário que os locais, as empresas, que elas construam estratégias de saúde e bem-estar voltados para as necessidades dos trabalhadores. É necessário, é urgente que a gente volte o nosso olhar para esses reflexos, para os trabalhadores. É preciso olhar para todos os estágios que geram desgaste mental, desde a prevenção até as situações que de fato ameaçam a saúde mental. Por exemplo, metas abusivas, situações de estresse, as relações interpessoais, crises, conflitos, maus gerenciamentos. O ideal é que seja desenvolvido um programa de saúde mental a partir das necessidades que o local apresenta. Para isso, é preciso primeiro identificar, voltar lá atrás, ver como é que está esse local, o que seria ideal para ele, conhecer, entender como está o ambiente desse trabalho. Em caso de afastamentos, né, que ocorreram muitos nesse período de pandemia, apoiar, reabilitar as pessoas que retornam ao trabalho, fazer uma readequação do trabalho, se necessário, e tentar fazer todo esse acompanhamento, oferecer espaços de escuta e fala, identificar de que forma mais precocemente podemos identificar essas dificuldades. Esses espaços de fala e de escuta são muito ricos dentro das empresas e instituições, porque a partir deles a gente consegue identificar muitos problemas, muitas dificuldades, poder também levar muitas soluções para os gestores. E precisamos também ter um olhar muito atento aos líderes, conhecer, acompanhar as dificuldades desses líderes, dar suporte para eles. Então, eu diria que precisamos ainda aprender a criar estratégias de integração entre gestão e equipes, promover ações que expressam o reconhecimento e a valorização das pessoas que trabalham nesse local. Bem legal isso que tu traz, Lovânia, a questão do papel das lideranças, né? Eu fico pensando no quanto de lideranças novas emergiram nas organizações durante esse período da pandemia, que nós talvez no trabalho presencial nem pudéssemos, assim, observar com tanta nitidez, né? Eu acho que isso que tu traz, esse marcador das lideranças e principalmente, né, dessas lideranças que apareceram durante a pandemia, que elas possam continuar sendo consideradas lideranças nos ambientes de trabalho, que é para que possam, então, nos auxiliar nesse retorno, né, nessa fase que nós estamos agora, que é a fase de a gente rever alguns acordos, algumas combinações, alguns protocolos, que é uma fase de adaptação de todos nós, né, no ambiente de trabalho. Como é que tu vê, Lovânia, essa questão do trabalho dessas lideranças que emergiram nesse período da pandemia? As lideranças, elas sempre tiveram um papel fundamental nas suas equipes, só que agora elas estão precisando lidar com um fator que apareceu, que surgiu, né, como para todos nós, que é cuidar da saúde mental dessa equipe. Então, o que se percebe e o que se tem trabalhado também é o que proporcionar para esses líderes de uma forma de escuta, poder criar estratégias diretamente para eles. Eles estão no meio do caminho, eles têm que atender uma gestão superior a eles e eles têm que engajar essa equipe, eles têm que trazer essa equipe de volta com muitas questões novas, né, principalmente saúde mental, mas conflitos também, eles têm que fazer uma nova reintegração de toda essa equipe. E muitas vezes esses líderes, eles estão sendo vistos ainda como pessoas, como líderes capazes de lidar com tudo isso, como se eles não precisassem ter esse tempo de adaptação. Então, olhar, atentar para esses líderes, eu vejo, dependendo das instituições, das empresas, é o mais urgente que a gente tem que fazer. Ensinar, né, promover, mostrar para esses líderes que tem que buscar ajuda entre eles, que eles têm que procurar os seus pares também. Eles vão ter que aprender também a lidar com isso. E nós todos estamos lidando com situações novas. Percebo, eu participo, assim, que eles estão num desafio muito grande. Vão ter que aprender muita coisa, né? Bem legal, todos nós, né, aprendemos e continuamos, né, aprendendo muitas coisas aí nessa experiência do trabalho aí durante a pandemia. Eu fiquei pensando nessa questão, né, de tudo que a gente experimentou e viveu, e eu fiquei pensando na minha situação mesmo, assim, como é que aconteceu comigo essa coisa desse trabalho. Eu até escrevi um artigo esses dias sobre isso, né, da experiência do trabalho pandêmico, né, que é bem diferente de tudo que a gente já tinha experimentado. E eu me deparei com a seguinte situação, né, abrir ou não a câmera no
numa reunião, numa live, né? Enfim, porque o mundo ficou remoto, era a nossa única possibilidade de comunicação. E eu fiquei pensando na questão das desigualdades que, né, apareceram durante esse período também, que são super importantes. Então, Andressa, eu queria perguntar como enfrentar essas desigualdades que apareceram durante essa experiência, né, do nosso trabalho remoto, aí, desse trabalho pandêmico durante a pandemia, agora no retorno aos ambientes de trabalho. Como é que tu tá vendo isso? Sim, Fábio. Bem, a realidade de cada pessoa é diferente e essas diferenças elas podem ter se acentuado durante a pandemia. Há empresas e instituições que, por exemplo, criaram diretrizes para os seus trabalhadores, como o horário de trabalho que deve ser cumprido, a pactuação de metas, o fornecimento de materiais e equipamentos. Por outro lado, há aquelas em que essas questões não foram publicizadas para os seus trabalhadores e que, como dito anteriormente, eles estão, inclusive, bancando o seu trabalho de casa, com aumento dos gastos de internet, de energia elétrica, compra de materiais e equipamentos, divisão de computadores e celulares com mais pessoas da família, como cônjuges e filhos, por exemplo. Além de tudo isso, há o aumento das responsabilidades domésticas, que recai, em sua maioria, sobre o público feminino, e nós estamos aqui em 3 mulheres e talvez tenhamos vivenciado isso, além de questões como o aumento da violência doméstica e tantas outras questões da esfera pessoal que agora estão acontecendo no mesmo espaço de trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos trabalhadores que já retornaram aos seus ambientes de trabalho e podem apresentar sintomas relacionados ao medo da contaminação, desencadeando diferentes transtornos que podem vir a prejudicar a sua saúde mental e sua possibilidade de atuação plena no trabalho. Frente a isso, a gente se pergunta, né? E tu fizeste essa pergunta, como que os gestores, os colegas de equipe, os donos das empresas vêm lidando com essas desigualdades que a pandemia gerou? E esse simples fato do ligar ou não a câmera, né, o quanto isso pode gerar de resistência e até de conflito e desejo de sair de uma equipe, por exemplo, né? Todas as dificuldades que podem estar sendo enfrentadas nesse momento, né, do trabalho remoto. E acho que como psicólogas a gente pode recomendar sobre a importância da sensibilidade com esse novo contexto e da importância de se proporcionar espaços de escuta dessas pessoas, como já referiu a Lovane. Se o trabalhador, independente daí então de estar no trabalho remoto ou presencial, não comparece ao que está agendado, não faz as entregas combinadas, não liga a câmera quando todos ligam, apresenta comportamentos de humor diferentes desse período pré-pandemia, é importante que o gestor ou o empregador reserve um tempo para o diálogo, para a escuta e uma escuta empática, uma escuta em que se esteja presente e uma busca conjunta de soluções. Muitas vezes o não comparecimento em uma reunião online, por exemplo, se dá porque o computador está sendo utilizado pelo filho na mesma hora para as aulas remotas da escola. Ou então o fato de não ligar a câmera pode estar vinculado ao fato de que a pessoa está dividindo o mesmo ambiente com outras pessoas da família que precisam se locomover naquele ambiente. Então, antes do julgamento sobre o mau desempenho do trabalhador, é necessário escutar as suas razões, que podem ter uma solução bastante simples e acessível a todos, como, por exemplo, a troca do horário da reunião, né? Outra questão importante que eu quero destacar são os locais que, nesse momento, estão se organizando para o retorno. Nós temos muitos locais nessa situação, mas há trabalhadores que, ao não se sentirem seguros, manifestam contrariedade a isso. Então, é papel dos gestores e empregadores também escutarem as questões trazidas por essas pessoas. Para equipes menores e maduras nas relações, eu acredito que essa escuta possa ocorrer em reuniões de equipe, por exemplo. Já para grupos maiores, eu recomendo que possa ocorrer através de formulários online sem identificação, assim as pessoas podem se sentir mais seguras para expor suas questões. Assim, é possível que esse gestor e esse dono de empresa, que eles sintam o clima para o retorno. E com esses dados em mãos, é responsabilidade dos locais de trabalho, desses líderes, prepararem o ambiente para o retorno, garantindo tranquilidade e seguindo os protocolos de biossegurança para esse momento. Eu acredito que dessa forma, além de garantirem a saúde física dos trabalhadores, esses locais vão estar auxiliando na manutenção da saúde mental.
respeitando cada um na sua individualidade e garantindo a gestão em um ambiente salutar para todos e para todas, com respeito e garantia de direitos atendidos. Bem legal isso que tu traz, Andressa, e eu fiquei pensando justamente nesse momento que a gente está, como eu estava falando antes, né, sobre a repactuação. Nós estamos num momento onde a gente tem que recombinar, repactuar, né, redesenhar, inclusive, né, processos de trabalho, ambientes de trabalho, até em função de todas essas questões sanitárias, né, as adaptações sanitárias que nós temos. E eu fiquei pensando em tudo isso que a gente viveu, toda essa experiência, no quanto nessa repactuação, nesse reordenar, né, nesse reorganizar todos esses processos e ambientes de trabalho, e pensando nas coisas que nós vamos avaliar, que nós devemos manter, e nas coisas que nós vamos avaliar que nós temos que abandonar, que não deram certo, que não funcionaram, enfim. E sobre isso, Lovane, eu queria te perguntar como é que a psicologia organizacional e do trabalho pode colaborar no gerenciamento dessas novas modalidades de trabalho, né? O trabalho remoto, o trabalho híbrido ou até mesmo o trabalho presencial. Que mudanças a gente tem pela frente? Então, Fábio, diante de tudo isso, temos muitas questões para pensar, né? A Andressa trouxe muito bem tudo que já estamos vivendo, tudo que já estamos vendo, né? O que já está previsto, né? E fora o que a gente ainda não se deu conta, fora o que ainda vem pela frente. Então, não é à toa que o retorno ao trabalho presencial passou a ser uma das pautas mais discutidas no último semestre. As discussões sobre os modelos de trabalho. Se por um lado as empresas reduziram seus custos com espaço físico, por outro lado, elas também precisam concentrar os esforços no desenvolvimento dos profissionais que estão nas equipes. Eu acredito que a preocupação com a saúde psicológica e o bem-estar é a principal mudança que deve fazer parte das estratégias de gestão das empresas. E a saúde mental dos trabalhadores não é mais um diferencial, mas sim uma necessidade. E a psicologia entra ali nesse ponto, através de ações como capacitações, como a gente já falou antes, escutas, mas uma escuta já pensando em intervenções, mas atenta a todas essas questões que a pandemia está nos trazendo. E eu escuto muitas pessoas falando, tanto trabalhadores como gestores, falando assim, a psicologia agora vai ter muito trabalho, mas eu também percebo que não está nada fácil a gente fazer esse trabalho. Nunca foi, né? Sempre foi muito difícil a psicologia do trabalho poder realmente atuar nos ambientes de trabalho, promovendo saúde mental. Então, não seria diferente agora também. Mas o gerenciamento, eu penso que a psicologia ela vai ter que fazer uso de entrevistas, questionários, também fazer uso de pesquisas quantitativas, qualitativas, acompanhar junto ao RH, acompanhar os índices de turnover, absenteísmo, principalmente os afastamentos por problemas de saúde e também, poderíamos dizer, esses problemas de saúde decorrentes dessa pandemia, para a gente perceber o que mudou, o que vai mudar agora com essa volta do trabalho. Acompanhar essa diferenciação de modelos, né, o que está acontecendo em um modelo, no modelo home office, no modelo híbrido e no modelo presencial, e tentar acompanhar, identificar se está tendo diferenças de um modelo para o outro, em qual modelo está aumentando ou diminuindo, e através também de pesquisas de clima, acompanhar a comunicação interna, eu acho isso fundamental, fazer aquele acompanhamento indireto, de estar ali conversando, de poder fazer isso de uma forma preventiva e não esperar até que haja crises, né? Promover rodas de conversa com a equipe, promover palestras de conscientização, de informação, estar atento a feedbacks, também pode trazer notícias sobre como preservar essa saúde, como a Andressa antes falou também, né, de uma escuta empática, trabalhar a gestão de conflitos, né, já em situações de crise também. Então, eu percebo que a preocupação e o olhar sobre todas essas questões estão se ampliando e vão ter que se ampliar ainda muito mais. Mas, para mim, esse é o começo. E a gente vai ter que pautar em cima disso. Acredito que estamos passando de uma fase muito tumultuada, uma fase muito crítica, para a construção de estratégias mais a longo prazo, talvez mais eficazes. A gente não tem como saber ainda, mas a gente vai ter que estar bem atenta aos resultados, o que vai estar vindo daqui para frente.
Muito obrigada pelas palavras, acho que a gente pôde conversar rapidamente aqui e aprender bastante com a experiência de vocês. E eu gostaria de marcar, né, que o Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Sul, quando nós fizemos o seminário da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, foi em junho desse ano, em junho de 2021, ele está disponível na nossa página do YouTube, para quem quiser acessar, foram 3 dias de seminário. Nós, concomitantemente a este evento, nós lançamos uma campanha de valorização da psicologia organizacional e do trabalho. E o mote da nossa campanha foi, né, a psicologia organizacional e do trabalho sempre aqui por você, justamente para marcar que sempre estivemos dentro das organizações e dos espaços de trabalho. A psicologia, ela compreende e estuda essa relação entre a saúde mental e do trabalho muito antes da pandemia. O que ocorreu agora é que todo esse efeito que a pandemia trouxe, né, na sociedade, causou em todos nós, foi justamente evidenciar sintomas e sinais que são relacionados ao desgaste mental que o trabalho causa em determinadas situações e cenários. E isso ficou muito evidenciado durante esse período. E nós, psicólogas e psicólogos, estamos preparados para lidar com essas questões, seja em abordagens clínicas ou até mesmo nas abordagens mais técnicas dentro da área organizacional. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nessa conversa e deixo aberto o microfone para que vocês possam dar as suas palavras finais aos nossos ouvintes. Andressa. Fábio, Lovane, eu agradeço o espaço, as trocas com vocês e a todos os ouvintes do CRPcast, eu desejo que nós possamos seguir nos cuidando e cuidando de todos ao nosso redor nos espaços de trabalho. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Lovane. Eu gostaria de aproveitar e destacar esse empenho que a Comissão da Psicologia do Trabalho e Organizacional vem desenvolvendo junto com o CRP. E eu acredito que são esse tipo de ações que fazem com que a gente tenha cada vez mais essa visibilidade e oportunidade de estar falando sobre saúde mental no trabalho. Então, obrigada a todos pela oportunidade e até a mais. Eu gostaria de convidar a todas, a todos e todes que tiverem interesse em participar das reuniões da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Nós nos reunimos sempre nas primeiras segundas-feiras de cada mês, às 19 horas, atualmente em modelo remoto, então quem tiver interesse é só entrar em contato com o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, que a gente encaminha as informações para participar da nossa comissão. Muito obrigada. Esperamos que tenham gostado do 4º episódio do CRPcast. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.